paz do Senhor, queridos. Deus abençoe vocês. Eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre a permanência de jovens na igreja. É uma dificuldade que eu acho que uma grande parte das igrejas estão passando, né? Eu tenho visto amigos meus, assim como eu também, tenho passado por essa dificuldade. E Deus tem me feito ver algumas coisas que eu tenho feito de errado, né? Eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas sobre isso. Um dos erros que nós cometemos queremos que esse jovem ele seja cheio do poder de Deus. Nós trazemos ele para a oração, nós ensinamos ele a ser pentecostal. Então esse jovem ele pula no poder, ele roda no poder, ele profetiza, ele levanta as mãos, ele ora. Então esse jovem acaba se achando que ele é um super crente, um super homem, né? Uma super mulher, uma mulher maravilha, né? Uma pessoa que é só levantar a mão e que o diabo cai, aquela coisa tremenda. E nós achamos, nós que somos líderes, nós achamos que isso vai fazer com que ele permaneça na igreja. Não vai. Uma outra coisa que nós fazemos é tentar ensiná-lo a Bíblia, né? Mostrar para ele que a Bíblia tem um conhecimento terrível para ele, ele precisa entender aquilo, então ele vai ler. Então esse jovem também acaba se tornando um super jovem. Ele acha que aonde ele abrir a Bíblia, ele vai entender, ele vai ler, ele acaba lendo, ele quer pregar, ele quer fazer uma série de coisas. E nós achamos que isso vai prendê-lo na igreja, vai fazer com que ele permaneça na igreja. Não vai. Uma outra coisa que nós também fazemos, né, é trazer esse jovem, envolvê-lo nas coisas que o seu grupo jovem faz, né? O teatro, a música, as luzes, a decoração da igreja, aquela coisa toda. E nós ficamos achando que isso vai prendê-lo, vai fazer com que ele permaneça na igreja. Não vai. Por quê? Porque o poder, o conhecimento bíblico e todos esses afazeres na igreja não conseguem fazer com que ele se desvencilhe do dia mau, que ele segure o dia mau, porque o dia mau um dia vai chegar. O que nós estamos nos esquecendo é que a área de conforto que nós estamos proporcionando para esse jovem vai fazer com que ele se distancie um pouco de Deus, que ele esqueça um pouco daquilo que é verdadeiro para nós. Eu me lembro de Esther, né? Como a Bíblia diz, Esther, ela não tinha nenhuma perspectiva de vida. Esther era uma pessoa, digamos assim, comum, mas aí o seu primo Mardoqueu, ele percebe que há uma possibilidade dela ser rainha, porque ela era muito bonita. Então ele acreditava realmente que Deus iria fazer com que ela fosse escolhida para ser a esposa do rei, e ela acaba sendo. E depois de algum tempo naquele palácio, na sua área de conforto, com roupas novas, com um quarto novo, com tudo do bom e do melhor, ela recebe uma notícia de que o seu povo respirava a ameaça de morte. E ela, por estar na sua área de conforto, ela hesita em ajudá-lo. Ela não via a sua vida como dependente 100% de Deus. Mas depois que o seu primo, ele manda uma mensagem para ela e fala assim: olha, não ache que só porque você está aí no palácio, você vai se livrar quando a morte chegar. Saiba que se você não se manifestar e nos ajudar, socorro virá de outra parte e Deus vai mandar. Porém você e a casa do seu pai, vocês vão perecer. Quando ela consegue entender que ela é 100% dependente de Deus, então ela se coloca a ponto de ajudar o seu povo. O jovem hoje, ele precisa aprender que ele é 100% dependente de Deus. Se ele é espiritual, ele precisa ser um espiritual 100% dependente de Deus. Se ele é um conhecedor exímio da Bíblia, ele precisa ser um conhecedor 100% dependente de Deus. Se ele se envolve com os afazeres da igreja, com o teatro, com a música, com as luzes, com tudo, ele precisa se envolver entendendo e sabendo que ele é dependente 100% de Deus. Ele precisa colocar na sua vida, ele precisa beber isso, precisa comer isso, ele precisa colocar dentro dele que o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário foi por ele, e ele precisa amá-lo. Você, jovem, precisa amar a Cristo, porque o sacrifício dele não foi de graça, não foi sem dor. O sacrifício dele não foi um sacrifício feito por alguém qualquer, foi feito por você, especial. Ele sentiu dor, não reclamou, olhou para você, olhou para mim, nos amou e se entregou por nós.
É isso que eu preciso ensinar aos jovens da minha igreja. Eu preciso ensinar aos jovens da minha igreja que se eles não quiserem a Cristo, não tem problema. Outros jovens vão querer, outras pessoas vão querer. Mas eu não posso vender Jesus para eles, entenda. Eu não posso fazer com que Jesus seja uma pessoa simples para ele. Jesus é muito importante. E esse jovem precisa entender a importância de Cristo na sua vida. Hoje me espanta alguns jovens, estar na igreja cantando, orando, fazendo um monte de coisa e mais tarde ou amanhã postarem alguma coisa no Facebook, no WhatsApp que não condiz nada com aquilo que ele fez anteriormente. Sabe por que isso acontece? Porque esse jovem ainda não consegue entender que ele é 100% dependente de Deus. Aí você pode me perguntar, Pastor Roberto Alves, como fazer isso? Falando para eles, trazendo eles para uma realidade. Sabe aquele grupo de estudo que você faz com eles? Nós tentamos fazer muitas coisas, ensiná-los muitas coisas, mas o principal a ser ensinado para eles é que Cristo morreu na cruz por eles, pelo pecado deles, que Ele é pecador, que Ele é dependente de Cristo, que Ele é dependente de Deus, e que esse amado Espírito Santo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é esse Espírito Santo que nos consola no momento em que o dia mau aparece. E o dia mau aparece para qualquer um, para o velho, para o novo, para a criança, não interessa. E para esse jovem o dia mau vai chegar também. E eu e você precisamos ensinar para ele isso. Precisamos ensinar para ele que ele precisa ter essa intimidade, essa amizade com o Espírito Santo de Deus. Que ele precisa ser 100% dependente de Deus. Que ele precisa entender que o sacrifício na cruz foi por causa do pecado dele. E que esse Espírito Santo foi enviado para nos consolar por amor, e é Ele que está conosco hoje, e que eu preciso conversar com Ele e ter essa amizade com Ele. Ensina os seus jovens o caminho que ele deve andar, mas o caminho correto, o caminho aonde ele olhe e ele veja que tem espinhos sim, e que é possível que ele pise nesses espinhos, porém ele tem alguém que pode levantar os pés dele e tirar esses espinhos de lá. A Bíblia nos ensina que o apóstolo Paulo, na ilha de Malta, quando ele foi mexer naquela fogueira, a serpente veio e picou a sua mão. Paulo não morreu, Paulo não se inchou, porém Paulo sentiu dor. E eu acredito que o nosso Cristo, nosso amigo Espírito Santo, não vai livrar você, jovem, da dor, mas ele vai passar na dor com você. Ele vai livrar você da morte, porém a dor você vai ter que sentir. E essa dor, quando você tem perto de você o Espírito Santo de Deus, você consegue ser consolado, você consegue ser confortado, você consegue continuar caminhando mesmo com os pés sangrando. Mas para isso, você precisa entender que você é pecador, que você é um miserável, que você depende dele 100%, assim como eu dependo dele 100%. Amém?